Fala galera, hoje é dia de contagem regressiva para crise infinita. É uma história da DC, escrita por Geoff Johns, Greg Rucka e Judd Winick e desenhada por Phil Jimenez, Rex Morales, Jesus Saiz e os brasileiros Ed Benes e Van Reis no ano de 2005. Contagem regressiva é o primeiro passo oficial para o começo de uma trama cheia de mistérios e de consequências. 20 anos depois da crise nas Infinitas Terras mudar tudo nos quadrinhos da DC para sempre, chegou a contagem regressiva para a crise infinita. Essa HQ é um início de evento, mas é aconselhável que você conheça pelo menos uma história anterior, a crise de identidade. E talvez saber quem é Max Lord seja útil aqui também. Eu já fiz vídeos sobre esses dois assuntos e vou deixar os links aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece as histórias, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa 20 minutos antes do fim, com Ted Kord, o Besouro Azul, um empresário gênio tecnológico, invadindo uma instalação misteriosa. Ele avança pensando como todos o tratam como um inseto, desde seus pais até outros heróis que até diriam que ele tem o coração no lugar certo, mas é a sua mente que causa problemas. Isso o incomodava, mas o que ele investigava agora era maior do que ele. Ted Kord invade um sistema de computador naquela instalação e uma tela gigante exibe o logo de uma agência de espionagem, a Checkmate, que surge também com logos de outros heróis e de agências menores à sua volta. E ao clicar no logo do Batman, Ted descobre que ali estão todos os dados secretos sobre ele, incluindo a sua identidade secreta, as suas afiliações e as suas fraquezas. Então Ted tenta entrar em contato com a Oráculo. Isso, na verdade, começou 4 dias antes, quando o Besouro Azul encontrou Bárbara Gordon, a Oráculo, num avião que era sua base de operações móvel na época. Ela estava presa num aeroporto por falta de pagamento do hangar. Pagamentos que costumam ser feitos pelo seu velho amigo Ted Kord, que chega ali para resolver a situação. Mas tinha mais alguma coisa errada. A Oráculo explica que, de alguma forma, 20 milhões de dólares foram desviados das empresas de Ted, através da Wayne Tech inclusive, e daí para várias empresas de fachada, o levando quase à falência. A única pista achada por ela é um recibo de pagamento com a sigla OMAC. Inclusive, tem alguém usando o cartão de Ted num caixa eletrônico naquele exato momento. Era Michael Carter, o gladiador dourado, o melhor amigo de Ted Kord. Vindo do futuro e sempre tentando ficar rico usando publicidade por ser um super-herói, Michael tá num momento ruim financeiramente. Ted relembra o tempo dos dois juntos na Liga da Justiça, percebendo agora, mais claramente, como a dupla se auto-sabotava, criando problemas por se sentirem inseguros de estarem entre os maiores heróis da Terra. O Besouro vai até o Gladiador, que explica que precisava do dinheiro para ir até Miami para fechar um contrato. Então Ted conta sobre o esquema de desvio de dinheiro da sua companhia e como ele estava à beira da falência agora. E o Gladiador lembra que eles conhecem alguém que é especialista em fraudes e golpes no meio corporativo. Assim, a dupla vai almoçar com Maxwell Lord, o homem que era um tipo de empresário da Liga da Justiça. Só que ele não dá muita atenção aos dois, ficando todo o tempo fazendo negócios ao telefone, mas promete que vai investigar o caso. E Max ainda diz que o ápice dos dois já passou. Eles precisam parar de viver no passado e olhar para o futuro. Mesmo assim, desconfiado de algo maior acontecendo,
Ted decide ir até o próprio Batman, já que a Wayne Tech também estava envolvida. Ele pede a companhia do Gladiador, mas Michael diz que não pode, ele precisa ir para Miami para gravar um comercial. Sozinho então, Ted chega na Batcaverna e o Besouro Azul percebe que mesmo tendo várias lembranças ali de épocas e casos, o Batman não guarda nada da época deles juntos na Liga da Justiça. Ted informa o que vem acontecendo ao Homem-Morcego, que diz que vai investigar, mas o trata de maneira ríspida, praticamente o expulsando da Batcaverna. Alfred comenta que não era um bom momento. Acontece que o Batman andava um pouco paranoico por um motivo. Ele sabe o que a Liga fez com ele durante a crise de identidade. Ele sabe disso graças a um certo satélite. Com esse satélite, na verdade, ele sabe tudo o que eles fizeram. No presente, 15 minutos antes do fim, o Besouro Azul continua abrindo os arquivos daquele supercomputador e descobre que eles têm também a identidade secreta e as fraquezas até do Superman. 3 dias antes, um depósito das indústrias Cord foi roubado. A Liga, a Sociedade da Justiça e os Titãs aparecem para ajudar, chamados pela Oráculo. Mas, sem encontrar nada, a maioria vai embora sem dar muita atenção ao Besouro Azul. Só Hal Jordan e o Superman ficam para trás, e o Besouro revela o motivo de tanta preocupação. Entre os itens roubados estavam 50 quilos de kryptonita, coletados de quando a Supergirl chegou na Terra. Coletado pelas indústrias Cord e pelos laboratórios Star. Agradecido pelo aviso, então, Superman e Lanterna Verde vão embora. Nesse momento, sozinho no depósito, Ted é atacado por velhos inimigos, os Lunáticos. Uma gangue que vende os seus serviços pelo melhor preço. E eles foram contratados para matar o Besouro Azul. Como eles estão em grande número, começam a derrotar o Besouro, até que o Gladiador Dourado chega para ajudar. Michael perdeu seu comercial porque ele sabia que o seu melhor amigo precisava da sua ajuda. Enquanto isso, nos arredores de Gotham City, o Calculador se comunica com o seu grupo, a Sociedade, que tem integrantes como Lex Luthor, Adão Negro, Talia al Ghul, Exterminador e Dr. Psycho. Eles também estavam interessados na kryptonita e agora vão precisar conseguir o material de outra forma. Assim, eles planejam recrutar mais vilões para suas fileiras. É quando então chega outro integrante querendo logo a sua vingança pelo que a Liga fez na sua cabeça. Chega nesse momento o Doutor Luz. No presente, 11 minutos antes do fim, o Besouro continua explorando os arquivos no computador, vendo que também tem todas as informações sobre o Capitão Marvel, o Shazam. 2 dias antes, o Besouro e o Gladiador estavam na casa de Ted, em Illinois, onde ele investiga o desvio de dinheiro. Só que a atenção do Gladiador é desviada pela presença ali do escaravelho do Besouro Azul original, Dan Garrett. Ted explica que ele foi encontrado numa escavação pelo Gavião Negro num templo no Egito, mas Ted nunca conseguiu ativar o seu poder. Sem sucesso com as suas pesquisas, o Gladiador quer tentar também e diz que vai assumir a investigação no computador. Mas assim que ele clica com o mouse, um raio atinge a casa e tudo explode. O Besouro consegue salvar o Gladiador, mas ele estava gravemente ferido e Ted quer levá-lo para o hospital. Mas mesmo com a explosão, o escaravelho estava intacto e agora brilhando. Com esse objeto mágico reagindo a algo e um raio vindo do nada, Ted decide que precisa falar com o Capitão Marvel em Fawcett City. O escaravelho o guia até uma porta que o leva até a Pedra da Eternidade, o local místico onde vive o Mago Shazam. O mago recebe Ted e diz que o Capitão Marvel está ocupado com outros assuntos. E quando Ted mostra o escaravelho, o artefato começa a mostrar imagens de uma batalha mística envolvendo o Espectro, o Capitão Marvel, Etrigan e uma mulher misteriosa, mostrando também Lex Luthor.
Ted questiona qual é a relação de tudo isso e o mago diz que Ted não conseguiria compreender. Assim, o mago Shazam teleporta Ted para fora dali e fica com o artefato místico, o escaravelho. Mas imediatamente, uma voz misteriosa pergunta se o mago também está cheio de perguntas, como Ted está. E ele diz que sim. Pela primeira vez em milhares de anos, ele não sabe a resposta de várias questões. 6 minutos antes do fim, o Besouro reafirma que ele é apenas um homem comum, mas tá vendo arquivos sobre deuses e deusas, como a Mulher Maravilha. 8 horas antes, teleportado pelo mago, Ted aparece no meio da cidade, frustrado e irritado por não ter conseguido ter recuperado o escaravelho a tempo. De qualquer forma, ele chama a sua nave, o Inseto, e quando ele vai entrar nela, a nave simplesmente explode. Ted pede ajuda no satélite da Liga da Justiça e recebe cuidados, onde conversa com a Mulher Maravilha, que se mostra interessada na sua investigação. Ela é a única dos heróis principais que realmente deu atenção ao Besouro e pede que ele a mantenha informada. Aquelas explosões pareciam atentados e o desvio de verba era muito estranho. Mas Diana tem que voltar para sua embaixada agora. Assim, Ted se levanta e vai para o salão principal da base, onde encontra o Caçador de Marte, que também não lhe dá muita atenção, falando para que, se ele já se sente bem, então que saia dali. Só que essa conversa é interrompida por uma chamada de Adam Strange, pedindo por ajuda. O seu planeta adotivo, Han, estava sendo atacado. O Caçador de Marte diz que vai mandar o Gavião Negro e a Mulher Gavião para ajudar, mas era melhor que não, porque quem estava atacando Han era exatamente Thanagar. Era o início da guerra Han-Thanagar. O Caçador de Marte então passa um chamado telepático para os membros ativos e reservas da Liga da Justiça, informando a situação. Com isso, ignorando Ted Kord ali, que usa os teleportadores para ir embora e voltar para os destroços da sua casa. A perda da empresa e da sua casa, o seu melhor amigo hospitalizado, praticamente ninguém acreditando nele de que existe algo maior por trás desses ataques. O peso de tudo isso derruba Ted. Ele olha para sua máscara e acidentalmente quebra o visor. Mas então ele percebe algo. Ted corre para o hospital para encontrar o seu amigo e pergunta ao gladiador sobre Skits, o robô que Michael trouxe do futuro, o seu parceiro. Michael diz que não o vê há mais de um ano. Acontece que o Besouro Azul percebeu no seu visor é que eram partes do Skits da sua tecnologia, usadas para vigiá-lo. Ou seja, alguém desmantelou o robô e realmente o estava vigiando. O gladiador fica revoltado e quer ajudar o Besouro Azul a descobrir o que está acontecendo, mas ele desmaia de fraqueza. Então o Besouro pede para as enfermeiras darem um recado para o gladiador, dizendo que nada do que acontecer a partir dali era culpa dele. E ele foi o melhor amigo que Ted já teve. Foi assim que, 32 minutos atrás, depois de pedir ajuda da Oráculo e do Batman e de ser ignorado por eles, o Besouro Azul pegou o seu inseto original e seguiu o sinal que a peça do Skits estava transmitindo. E isso o levou até um castelo nos Alpes suíços. O castelo onde o Besouro Azul desativou o sistema de vigilância furtivamente invadiu e chegou ali, naquele computador onde encontrava informações dos maiores super-heróis do mundo. É assim que a contagem regressiva chega ao fim agora, onde o Besouro abre o arquivo do Gladiador Dourado e em seguida o dele mesmo. Arquivos que mostram inclusive filmagens da sua chegada ali, naquele castelo agora. Pior ainda, o arquivo indica que o Besouro está morto. Nesse momento, o Besouro entende quem está por trás disso tudo. O único integrante da sua liga que não estava listado como associado a ele, ao Gladiador ou ao Batman. E essa pessoa inclusive surge agora, parabenizando o Besouro por descobrir a verdade. Era
Maxwell Lord. Usando seu poder de controle mental, Max Lord faz com que o besouro solte a sua arma. Ted observa que Max ainda tem sangramentos nasais quando usa os seus poderes. Só que Max responde que é um pequeno preço a se pagar, e ele nem acreditaria o quão poderoso Max se tornou, afirmando que poderia fazer até com que o Superman matasse alguém que ele ordenasse. E ele diz isso com convicção. Max diz que sempre soube que seria o Batman ou o Besouro Azul quem iria descobri-lo, os melhores detetives do mundo. E Max sempre apostou em Ted. Ted pode até ser bobo, mas nunca estúpido. Por isso Max o vigiou. Acontece que Max é o rei do checkmate, essa agência de espionagem, e ele diz que está preocupado com a grande quantidade de meta-humanos que existem no planeta. Eles precisam separados. Os seus anos no comando da Liga da Justiça foram justamente para manter a equipe sob vigilância. E por mais que ele também seja um meta, Max se vê como uma pessoa normal, alguém de confiança. Assim como ele vê Ted, por isso ele quer que o Besouro Azul se junte a ele. Claro que Ted não faria isso, confirmando isso inclusive quando parte dos arquivos daquele computador são apagados. Ele já estava fazendo isso desde que chegou ali, e então com a distração, Ted consegue dar um soco em Max Lord. Só que mesmo correndo, ele é cercado por agentes do checkmate. É então que Max apresenta sua carta na manga, o seu trunfo. Ele ativa o protocolo OMAC. Ele transforma um simples agente num organismo cibernético extremamente rápido, forte e poderoso, que com uma única mão nocauteia o Besouro Azul. Ted acorda prisioneiro, com Max do seu lado. Então Max diz sobre ter um satélite de vigilância sob o seu comando, o Irmão Olho. Ele quer deixar o controle de todo esse poder nas mãos de pessoas comuns, como o próprio Ted. Isso era um ultimato, se junte a mim ou morra. Mas o Besouro Azul manda Max Lord apodrecer no inferno. E assim, entendendo que ele não vai cooperar, Max dá um tiro na cabeça de Ted Kord, matando o Besouro Azul. Imediatamente, Max manda o Irmão Olho se tornar autônomo e ativar o projeto OMAC, dizendo que é hora de salvar o mundo de si mesmo. E é desse jeito que termina a história. Contagem regressiva para a crise infinita é o primeiro passo de algo muito maior. Um passo que começa totalmente com o pé direito. A arte dessa HQ é maravilhosa. A narrativa nesse esquema de contagem regressiva mesmo vai criando um clima de tensão, de urgência, de drama. E o roteiro é muito bem escrito, trazendo algo que começa com a sensação de ser banal, mas termina mostrando a grandiosidade do problema. E a HQ deixa sim muitas pontas soltas, de propósito, porque elas vão sendo fechadas nas 4 próximas minisséries, que também fazem parte de uma grande contagem regressiva para a chegada de um dos eventos mais importantes dos quadrinhos da DC depois da crise nas Infinitas Terras, a Crise Infinita. E claro que todas essas HQs são histórias para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.